Mulheres que Pensam Demais. Eu sou Najara Oliveira, criadora e host desse podcast, que é o primeiro e único podcast do Brasil sobre empreendedorismo e altas habilidades de superdotação. Aqui é onde a gente discute o dia a dia da mulher empreendedora. Então a gente fala de gestão de tempo, a gente fala de multipotencialidade, alta criatividade, gestão de problemas, maternidade e as altas habilidades de superdotação. E hoje eu tô aqui, gente, com a convidada especialíssima. É uma das mulheres mais inovadoras que eu conheço. Tem um pensamento muito inovador, que é a Jucineide Carvalho. Doutora em Educação, né? E a mulher que conseguiu pensar um negócio na área de pedagogia. Jussi, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É uma alegria de ter aqui. Muito obrigada. Essa abertura aí é bem... Falei assim, meu Deus, acho que eu já vou. Gente, Najara, muito obrigada pelo convite. É uma honra, um convite seu é uma ordem, né? Te ver crescendo, te ver... Acho que todas essas palavras-chave aí que você foi falando Sim. também são muito suas. Verdade. Então, para mim é uma honra participar desse podcast. Muito É uma obrigada. alegria lhe receber aqui. Jussi, conte pro pessoal quem é a Jucineide Carvalho. Jucineide Carvalho. Jucineide Carvalho é uma São Gonçalense, né? É do interior da Bahia. Ah, São Gonçalo, São nem Gonçalo sabia. dos Campos, nascida e criada. Só saí quando eu já fui para a universidade, né? Ah, que legal. Filha de uma auxiliar de enfermagem, de um mestre de obras. Esse mestre de obras que foi alfabetizado por mim mesma, né? Quando eu tinha 12 anos. Foi mesmo, Jussi? Jucineide Carvalho é a filha mais velha. De Então, quanto? De três, né? Tem uma irmã e um irmão. Então, assim, são 3 filhos, eu sou a mais velha. O mais velho é aquela pessoa mais assim, né? Estudioso, organizadinho, né? Não vou mentir, que o filho mais velho é essa pessoa, né? Que cuida dos irmãos. Que cuida dos irmãos. Né? Então, o filho mais velho tem meio que essa função, né? Acho que apronta menos, né? Porque não teve tanta oportunidade. Acho que vai abrindo a porta para os outros, né? É verdade. Jucineide Carvalho é casada há 23 anos, com o Walter, uma pessoa maravilhosa. Sim. Mãe de Vinícius, que hoje tem 11 anos. Aquela Passou rápido, figuraça, outro dia que o muito menino ligeiro, nasceu. né? Outro dia tava grávida, hoje em dia o menino já tem 11 anos, né? E já sabe falar, eu quero um PS5, eu quero Meu né? Deus, eu vou chegar Você nessa olha fase, né, assim, gente? ó, Ai, que você vai medo. chegar, querida. Não vai ser mais PS5, né? Já deve estar lá em PS10 quando ele começar Ai, que a medo. fazer esse tipo de exigência. Já vai fazendo uma caixinha aí, viu? Vai se organizando, porque os pedidos são muito interessantes, viu? Aham. Jucineide Carvalho é essa pessoa que sempre gostou muito de estudar. Sim. Menina, como eu gosto de estudar. Como eu gosto de Eu estudar. também, eu já gosto de conversar com esse Gosto de povo, estudar gente. demais e gosto de ajudar as pessoas a estudarem, né? Sim. Acho que quando a gente for falar de negócio, acho que acaba um pouco chegando nesse ponto, né? Eu acho que eu Sim. ficava muito triste de ver os meus colegas não saberem estudar. Sim. Então eu gostava muito de ajudá-los a estudar para tirarem boas notas e ficava muito feliz quando eles via, tiraram né? boas notas. Nossa, eu tirava nota 2, agora tá tirando 8,5. Olha, sempre foi pró. Maravilhoso, Aí ensinei meu pai. Então eu sempre gostei muito Conte mais dessa história. Você ensinou seu pai de painho. com 12 anos? Painho era mestre de obras e também tinha empresas de representações e passava muito cheque, né? Aí ele não sabia colocar lá, eu não lembro a moeda, cruzeiro, cruzado, não sei. Naquela época. Aí era eu mais sei ou que menos tinha que isso. escrever muito, né? E aí você pagava uma coisa em 10 vezes, eram 10 cheques. Sim. Gente, o pior é que os jovens não devem estar entendendo, né? Mas enfim. O que é? Vai O que dar são um cheques? Google, dá um Google e vê lá o que é cheque. Sim. Porque agora você sabe Pix, né? Exato. Então vai lá dar um Google para ver o que é cheque. E aí tinha que preencher, né? Então, assim, sei lá, 1.000 cruzeiros, 539,10 centavos. E aí meu pai me tirava muito de brincar para poder preencher. Ju, você vem preencher aqui o cheque, porque ele só sabia assinar. Sim. Ele não sabia escrever. Uhum. E aí, depois de muitas vezes preenchendo cheques para cheque meu dele. pai, eu comecei a falar assim, olha, pai, eu vou ensinar o senhor a escrever. Aí ele falou, vai mesmo, filho? Eu falei, vou. Aí eu montei
eu montei uma escola na sala de casa. Sim. Aí eu tinha 12, Vânia tinha 10 anos. Aí, como eu não queria uma escola de um aluno só, eu colocava minha irmã também para ser a outra aluna, entendeu? Mais nova. Joris não podia, que ele era menorzinho, tinha 8 anos, mas eu botava os dois. Aí eu dava aula, pegava um papel metro, botava assim na Sério, parede. Jussi? E aí com giz eu ia escrevendo as sílabas e fui ensinando a ele, entendeu? Aí ele foi aprender. Tinha prova. Meu pai pescava, botava pesca embaixo da prova. Era triste. Eu já falei isso. Na minha defesa do doutorado, que foi online, né? Por conta da Na pandemia. Aí ele pandemia. tava lá assistindo, se acabando da risada, botando no chat, né? Do YouTube. Porque ele ficava pescando, né? Falei, pai, quer dizer que o senhor não sabe escrever, mas pescar o senhor sabe, né? Aí pronto, ele aprendeu a ler, né? Escrever melhor, né? E aí ele começou a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, tudo por conta disso, né? Então, Gente, que massa. e é interessante que essa é uma história, a gente, às vezes, no mundo acadêmico, a gente tem uma dificuldade de falar dessas trivialidades, né? A gente fala Sim, muito do título, fala muito dos artigos que escreveu e tudo mais, e não fala sim. disso que é tão importante, né? Então, minha tese, eu falo isso também, que quando eu estava Uhum. lá, com 12 anos, eu alfabetizei painho, e para mim é uma honra, né? Porque eu acredito muito na educação de um adulto aprendendo, em função do meu pai ter aprendido também. Sim. Eu acho que o Cine de Carvalho é isso, é Esse esse combo tanto, aí. esse combo Esse aí. combo aí. Eu conheci Jucineide de Carvalho, tem o quê, Jussi? Acho que tem uns 12 anos, né? Que a gente se Não, eu já tinha conheceu. Vinícius, então deve ter 10 Já tinha anos. Vinícius? Já tinha. Ele já ia lá pro grupo de pesquisa? Era. Era Ele já ia. verdade. Eles. Piquititico. Piquititico, tico, Piquititico, tico, mas tico, ele ia tico. lá pro grupo de pesquisa da É isso UNEB. mesmo. É isso mesmo. Devia ter um aninho. E tanto que Jussi me ajudou nesse processo, né, gente? Porque hoje eu sou mestre em educação, vocês não sabem da colaboração dessa mulher na minha formação. E assim, eu tenho trazido convidadas muito especiais aqui, né? Pessoas que me ajudaram muito na minha história. E eu não poderia deixar de trazer você aqui. Entendeu? De tudo que você já fez por mim, tudo que eu sei que você faz e que você já fez por várias pessoas. Eu nem sabia que você tinha alfabetizado seu pai. Sim. É muita coisa pra contar, né? É muito babado, né, dessa mulher. Vamos saber mais. Júcia é pedagoga, né, gente? Assim, todo mundo já viu que ela é pró, Sim. né? Em essência, Exatamente. já é pró, em Sim. essência. E a pedagogia? Você escolheu a pedagogia ou foi ela que lhe tomou? Porque você já era, assim, essa pessoa dada ao ensino, que gostava muito de estudar, que gostava de ensinar as pessoas a aprender, a estudar. Eu acho que eu gosto muito de ensinar desde pequenininha, né? Uhum. Eu acho que eu iria ensinar em qualquer área que eu Que estivesse, eu iria estivesse. querer ensinar as pessoas alguma coisa, né? Uhum. Então, você e as meninas todas lá do grupo, quando quiseram, eu acho que eu não aguento ver uma pessoa querendo aprender, que eu Já movo vai os no céus e ciricutico. terra para poder ajudar. Acho que eu sou meio assim, né? Uhum. Eu fiz o curso de magistério. Na Sim. minha época, em São Gonçalo dos Campos, só tinha magistério. Hum. E aí, eu me apaixonei pelo curso de magistério. Só que, quando eu estava fazendo curso de magistério, no ensino médio, eu descobri que os meus professores mais inovadores, mais leves, mais criativos, eram os que tinham graduação. Porque na minha época, Hum. você é novinha, não sabe, mas existia uma coisa chamada professor leigo, né? Era alguém que fazia magistério, e aí ele estava ali no ensino médio, dando aula de matemática, de ciências, mesmo sem ele ter a formação nisso, Sim. né? Ele fazia um curso chamado Adicionais para dar aula somente na quinta e na sexta série, mas a depender da cidade, se não tivessem professores Ele da dava área, as outras eles também. acabavam indo até o ensino médio. Uhum. O que é que eu percebia? Os professores que tinham somente magistério, eles eram mais rígidos. Não pode Hum. entrar atrasado, todo mundo sentado em fileira, né? Eles Sim. eram mais assim, sabe? Não vou Uhum. arredondar uma nota por 2 décimos. Aquela Sim. coisa. Já no meu caso, é a minha experiência, né? Uhum. Os professores que tinham graduação, que tinham especialização, na minha turma, levava a gente para dar aula sobre a cidade, visitando os espaços históricos, né? A minha educação física era caminhando na cidade. Ah, era mais legal.
Gente, eu lembro do professor Brito Gente, saindo, correndo pela cidade, educação física, né? Trotando um pouquinho sim. e parando em determinada praça para falar por que essa praça é Campos Sales. Gente, Quem que foi Campos Sales? Eu lembro dele massa! até hoje, né? Era professora de Sociologia da Educação por conta do calor, né? Ela é uma professora querida também. Foi alguém que eu também convidei para ver a minha defesa da tese, porque eu acho que são professores que me formaram, né? Sim, E ela levava a gente para o jardim da escola por conta do calor que estava dentro da sala e colocava a gente em círculo para conversar com a gente sobre os conteúdos. Pessoas que queriam saber, de acordo com as experiências que vocês já têm, o que é que vocês querem ser quando, quando crescerem, né? E eu lembro que falava assim: olha, eu quero fazer graduação. era um Quero olhar, fazer mestrado, quero fazer doutorado, porque tá parecendo para mim, isso eu tinha 15 anos já, sim. tá parecendo para mim que quanto mais a pessoa sabe, Mais fora da mais caixinha ela é. fora da caixinha ela é. Eu tinha, foi essa a minha experiência. Tem gente que Foi a não, né? conclusão que você chegou. Que eu cheguei. Tem gente que não. Tem gente que acaba Sim. se, infelizmente, né? Se batendo com pessoas muito vaidosas, muito orgulhosas em Uhum. função do título. A Sim. minha experiência é Conheço outra. alguns também dessa É, né? forma. Que sofre de doutorite, mestrite, né? Todos. Essas inflamações aí. Inclusive, eu fiz o mestrado, ainda não fiz o doutorado, porque eu fiquei Por isso, meio. né? É. É, mas a gente vai se ajudar, amiga. Não se preocupe, não. Que Amém. esse lugar é nosso também, É viu? verdade. Esse lugar é nosso também. Precisamos ocupar. É, precisamos. Mas Uhum. infelizmente tem um pouco disso, né? A minha experiência é essa. Uhum. E eu chamei todos esses professores muito bacanas para Sim. assistirem a minha Foi defesa. mesmo, ele deve ter E ficado aí eles adorado. estavam lá no chat comentando, sabe? Então, assim, professora Selma, professora Sepúlveda, professor Luiz, gente que levava LP de Maria Bethânia para a gente poder fazer uma leitura da capa, sabe assim? Então, Sim. esse povo me formou E essa lá em memória São fantástica Gonçalo. que você ficou, né? Sim, De fiquei. toda essa galera. Fiquei. Dos professores, das Que aulas memória deles, do boa que eles é essa? faziam, eu tenho. Para as coisas boas eu tenho, para coisa ruim eu não tenho Isso boa memória, eu já acabo de falar. esquecendo, Mas para as Graças a coisas Deus. boas eu vou É, me- gravando. é melhor. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Graças a Deus, minha gente. Graças a Graças a Deus. Deus. Eu sou essa pessoa. Aí o Uhum. que acontece? Então, quando eu estava terminando o curso de magistério, no último ano, eu fui fazer o estágio curricular e lá no estágio eu me deparei com alguns alunos que eram quase da minha idade. Estavam repetindo muito, né, de ano. Hum. Lá vou eu me ocupar mais com esses alunos. O estágio era em dupla, e aí Uhum. a gente combinou, eu e minha colega André, você fica com os que já estão mais avançados e eu vou pegar os que têm dificuldade. E Que é o aí, seu que você a gosta. pessoa gosta da Do dificuldade, desafio. do desafio. Uhum. E aí eu peguei alguns alunos e comecei a ajudá-los, né, fazendo um tipo de reforço. E aí eles aprendiam, eu achei aquilo mágico. Falei, gente, é possível aprender, mesmo quando você já tem certa idade, dificuldade, né, por ser uma Sim. cidade desse tamanho. Sim. São Gonçalo tem 25 mil habitantes. Toda a vida ela tem 25 mil habitantes. Até hoje ela tem 25 Até mil hoje. habitantes, Aí algumas pessoas foram na minha casa, os parentes, né? Como foi, Pro, que você fez? Porque esse menino tá repetindo há tantos anos. Mas era somente, acho que, dedicação, mudar um pouco o método, né? Ouvir a pessoa, se debruçar para poder O olhar de entender. alguém que acreditava neles, né? Que se importa, né? É. Eu falo muito Pronto. disso. Sabe que eu tenho esse lance com a prevenção da violência, né? Sim. E toda vez que eu dou aula disso, eu falo, gente, é o olhar. É. Porque se você olha para uma criança, você olha para um adulto, achando que ele não tem mais o que dar, que já deu ali para ele, que ele já tá perdido, Adolescente. é isso que ele vai ser. É isso Mas se mesmo. você tem um outro olhar, um olhar de potência, se você consegue colocar um olhar de potência, a potência surge, porque a gente se vulnerabiliza para quem acredita, Exato. né? Senão a gente fica ali travado, se defendendo É. o tempo todo, né? Eu tenho muitas experiências na pedagogia, né, de pessoas que avançaram pra caramba na vida em função disso, só porque alguém chegou, parou, olhou, Sim. né, e aí eu tive a honra de ser essa pessoa algumas vezes, né, Uhum. por conta desse olhar. Porque o curso de pedagogia, quando eu fiz na Universidade do Estado, né, de Estadual de Feira de Santana, e na minha época eram 14, a concorrência era 14 para 1. Uhum. Não era simples, não, né? Sim. Então, assim, eu estudei. 14 para 1 é uma concorrência É uma altíssima. concorrência alta, Altíssima. né? À época não existia nenhum tipo de sistema de cotas,
né? Então, assim, São Gonçalo dos Campos e outras cidades vizinhas não tinham universidade, não existia EAD na época. Então, não existia nada privado. Então, se você quisesse fazer universidade, tinha que ser pública e tinha que ser em Feira de Santana. Sim. Feira de Santana é ali, né, uma micro-região. Uhum. Então, eu lembro que eu estudei. Esses professores que eu acabei de falar, alguns deles me prestaram muitos livros para eu poder estudar. Eu não sou de uma família que eu vá falar, sou a primeira a entrar na universidade, não. Eu já tinha muitos primos na universidade. E tinham dois primos, Joilson e Sandra. Um fazia matemática na UFES, o outro fazia língua portuguesa, né? Sandra fazia língua portuguesa. Então, eu pedi a Sandra para corrigir as minhas redações. Eu falo um tema, Sandra, e aí ela vai falando, o buraco negro na camada de ozônio. Aí eu ia fazendo redação. Sim. E Sandra corrigia. E Joilson, meu primo, que era da matemática, ele me ajudava com esse monte de coisa de funções, razão, Essas para eu paradas, poder, a parte de exatas, né? Então eu fui para o vestibular, eu estudava toda madrugada. Eu falo que eu estudava toda madrugada porque não é simples estudar madrugada no interior, né? Em Por que no Salvador, porque no interior? interior as pessoas dormem cedo. Ah, Interior, sim. né? Principalmente na minha época. Hoje talvez o pessoal Tipo, tenha 10 horas da internet, noite, né? todo mundo com Não, 10 certeza horas da dormindo. misericórdia, Há não. muito tempo, né, que tá dormindo. Terminou o Jornal Nacional, a novela das 8, sei lá, das 9, aí a cidade dorme, né? Aí Sim. eu ia estudar. Mas assim, você sabe que não é simples estudar de madrugada pra ninguém, né? Mas eu gostava, viu? Mesmo não estando no É. interior, quem tá na capital também não é Não é simples, né? simples, é. Enfim, eu achava que tava tudo mais calmo, né? Aí eu ia estudar. Sim, com certeza. Eu estudei, viu? Uhum. Estudei, fui pro vestibular sem nem saber marcar. Hoje em dia eu fico falando, gente, tem que dizer pro estudante como é que marca a folhinha de resposta, porque não é simples, não. Eu Sim. fui lá sem saber que se eu errasse a marcação, eu ia perder Ia perder a a questão. questão, né? Uhum. Tirei 10 na redação na época, eu fico toda metida hoje em dia, que se fosse Enem, era Sim. 1000, né? E olha, Nossa! se fosse hoje, eu ia dizer, eu tirei 1000 no Enem. Na Uhum. redação do Enem, né? Uhum. Aí entrei em pedagogia, fiz 2 semestres Não é lá. fácil, né, gente? Você fez uma vestibular de universidade pública. Universidade pública. E eu Tirar tinha vindo de 10 uma na escola redação pública. não é uma coisa fácil. Exato. E eu tinha vindo de uma escola pública, Uhum. cujos professores nem todos eram formados na área. Lembra da minha história? Lembro. Essa é a minha história, Tô lembrando. né? Então, não foi fácil, não. Menina, eu orava muito, viu? Sim. Falava, Deus, me ajude, me faz uma pedagoga assim ótima, poder ajudar muitas pessoas, né? Já era. Só não tinha o Pois título. é, faltava o título, né? Porque o título também é importante, né? Eu acho que as Sim. pessoas. Assim, se você tiver o título e tiver a humildade, Uhum. acho que ajuda muito, né? Muito. Se tiver o título e tiver orgulho, não ajuda tanto, não. Mas se tiver Atrapalha mais humildade, do que aí ajuda. aí ajuda. Uhum. Aí fiz 2 semestres na UF, depois eu vim para Salvador e completei aqui na UNEB. Sim. Na época, eu acho que eu já me via muito. Assim, o empreendedorismo tem muitas necessidades, né? E eu acho que o network é uma delas. Sim. Então, acho que na universidade, eu acho que já fazia isso, contato com professores legais. Então, eles iam fazer palestras, iam para eventos, eu já ia junto. Eles sabe? naturalmente gostavam de você, porque todo professor gosta de um aluno estudioso, interessado, E que ajuda, que né? ajuda, Porque né? o professor da universidade, aí depois quando eu me tornei professora universitária, eu percebi isso. Tem muitos professores que precisam de ajuda, mas não chega ninguém para ajudar. Às vezes Sim. chega alguém só para sugar, né? Sugar. Não chega É. para ajudar. Uhum. E aí eu ajudava, né? Sim. E aí, por ajudar, é óbvio que a gente acaba tendo um rol de relações, né? Sim. Muito bacana também. Então, a pedagogia me escolheu, eu escolhi a pedagogia. Acho que as duas coisas. Acho que ela me escolheu e eu escolhi ela. Eu indicada. aceitei. Sim, Sabe? sim. Eu aceitei. Que massa. Eu acho que a galera deve estar se perguntando sobre o que é a sua tese. A Fala um minha pouquinho. tese, tá. Bom, ainda somente com curso de pedagogia, sem nenhuma especialização nem nada após, eu trabalhei em escolas como coordenadora, professora, né? Até que chegou para mim a oportunidade para ser coordenadora pedagógica de uma instituição de educação à distância. Sim. Isso em 2003, né? Então, assim, era vídeo, era fita cassete, era VHS. Quem não souber o que é, procura no Google. Vai dando Google, gente, né? Então, assim, eu trabalhava em instituição de EAD com estúdios muito grandes que a gente fazia tipo mini escolas dentro do estúdio, né? Então, Sim. a gente gravava muita videoaula, né? Com muitos autores famosos, Rubem Alves, Ziraldo. Ai, Então, que todo mundo fez parte delícia, foi mesmo. dessa empresa que eu trabalhei de EAD, né? Em 2003. Então, aí,
Quando eu entrei na EAD, eu comecei, obviamente eu era uma pedagoga, mas eu era coordenadora pedagógica lá, então eu formava professores para atuar com a educação à distância, com videoaula, com os polos, né, espalhados aí pela Bahia. Aí eu fiz o mestrado, entrei no mestrado Federal do Ceará para pesquisar a gestão na educação à distância, porque eu era gestora ali, né, pedagógica, então eu fiz uma pesquisa nesse campo aí. Lá no Ceará. Mas aí, como ele tinha polos, né? Eles tinham 5 polos no Brasil. E graças a Deus, Salvador era um polo. Ah, Então, eu tinha pessoas do interior que vinham para Salvador. Salvador. Eu era a única, na verdade, de Salvador. O restante era de muito longe, viu? Guanambi, Longe. Jacobina, Longe. eh, Teixeira de Freitas, Juazeiro. O pessoal vinha de longe, né? Então, mas foi pela Federal do Ceará. Aí, depois, quando eu terminei o mestrado, eu fui ser mestre, né? Então, fui trabalhar na universidade, fui gravar videoaula aí várias universidades, fui trabalhar. Aí, depois, eu entrei na Universidade Federal da Bahia para poder fazer o doutorado. E aí, eu fiz uma pesquisa sobre corpos e culturas na educação à distância. Engraçado, olha como entrelaça com a minha vida lá em São Gonçalo, né? Por quê? Porque eu eu defendo que a educação à distância, ela é uma educação que tem tecnologia, nada contra a tecnologia é maravilhosa, mas quem está ali digitando, respondendo, estudando é uma pessoa. Sim. Então, que a educação à distância, ela precisa considerar esses corpos, essas pessoas e as culturas que elas estão, né? Porque eu tive a experiência de ser diretora de universidade, de AD, coordenadora de curso, coordenadora de tutoria. Então, eu rodei o Brasil muito, Sim. conhecendo, né, os polos, as pessoas. Então, em cada lugar você come um tipo de coisa. Você tem um tipo de cultura, você tem um tipo de ponto turístico, né? E depois de andar tanto, e estando, inclusive, na direção de algumas universidades, eu via que faziam tudo padronizado. Então, vamos lá, uma instituição está lá em Curitiba, monta um material e disponibiliza esse material para o Brasil todo. Para esse Brasil, gente, né, tão grande, Qual ou é a o gente Brasil faz. todo que ela está visualizando, Pois né? é. Aí vamos reduzir um pouquinho. Na Universidade Federal, eu coordenei a tutoria do curso de pedagogia lá, né? E eu falava isso com a coordenadora geral do curso. A gente está fazendo uma coisa aqui dentro da UFBA, e aí eu vou lá para Euclides da Cunha, Sim. eu vou lá para Santo Amaro, eu vou lá, tô falando alguns lugares, né, onde a gente tinha os polos, para Teodoro Sampaio. Sim. E aí, cadê a responsabilização, a participação das pessoas que estão nesses lugares, né? Então, a minha tese é essa. Há corpos e culturas nesses espaços que precisam ser respeitados, que precisam colocar o dedo no currículo e na formação, e não somente serem receptores, sabe? De conteúdo pronto. Você falando assim, parece meio óbvio, né? Não Mas a gente parece? precisa dizer o óbvio, né? Exato. A gente precisa que nem ensinar como marca lá no vestibular. Pois Se a é. gente não falar, Meus primos me disseram Galera- tudo, mas não disseram que se eu marcasse errado a folha de Sim. respostas, ia inabilitar a minha questão. isso. Eu tive a oportunidade, eu sou de Salvador, mas eu trabalhei em Santo Amaro, trabalhei em Teodoro Sampaio. Olha aí, as E cidades olha que eu falei. Exatamente, você foi falando, eu fui lembrando. E olha, e são próximas, né? Uhum. Santo Amaro é aqui 70 quilômetros, mais uns 25 quilômetros você chega em Teodoro Sampaio. Isso. E a cultura de Santo Amaro e de Teodoro Sampaio são totalmente diferentes. Exato. E olhe que Santo Amaro e Teodoro são bem perto, Você só faz comparados a atravessar Salvador. a BR. Isso. Exato. E ainda assim é muito diferente. Então essa pessoa, ela percebe as informações de um jeito diferente. E isso precisa vir realmente no currículo, isso precisa ser pensado. Senão a gente tenta padronizar o que não tem padrão, Exato. né? Não tem. E no caso de se tratando de educação, isso é mais desrespeitoso ainda, né? Com É certeza. desconsiderar Uhum. a experiência do O sujeito que tá lá. sujeito, exatamente. Pronto, essa é a minha tese. É olhar o sujeito pode olhar como lá. um indivíduo, É, não como um sujeito, exatamente. não é? Então tá lá disponível, quem quiser olhar lá no repositório da UFBA, bota Jucineide Lessa de Carvalho que você vai achar. E altamente inovador. É. Pois Essa é a proposta. eu quero ver se eu transformo ela num livro. Sim. Já tô vendo uma editora, Uhum. que eu acho que essa reflexão precisa ganhar o mundo, Com sabe? certeza. Eu acho que como livro,
apesar de como tese, né, ela está lá no repositório, ainda é um ambiente acadêmico, né? Ainda precisa. A pessoa que está buscando algo acadêmico que está lá, exato. né? Como livro, você ganha a possibilidade de mais leitores, mais Exato. pessoas sendo impactadas por essa Exato. mensagem, né? Ainda mais que a EAD é uma modalidade que muita gente busca, né? Sim. Seja no interior, seja na capital, seja por conta da distância, ou seja por conta do preço, da possibilidade Sim. de aliar o trabalho com os estudos, né? Então acho que vai ser uma boa. Eu acho que vai ser ótimo. Eu já quero. Pronto. Já vou tirar o seu pedido. já mande o Pix. Tá bom. Jussi, eu quero entender esse lance do empreendedorismo na pedagogia. Sim. Né? Porque, assim, a pedagogia, quando a gente pensa inicialmente, você vai fazer o curso de pedagogia e vai ser professora. A professorinha da educação infantil. Exato. E do ensino fundamental. Isso. No máximo, assim, você vai seguir uma carreira acadêmica. Vai fazer uma especialização, um mestrado e um doutorado. No máximo. É o que a gente consegue ver, assim, de mais próximo, assim, Sim. mais... Aí vem essa aí falar... Jussi fala de empreendedorismo. Como é isso? Como é isso, né? De onde você veio essa visão? A gente já tá vendo, né, que sua visão é muito inovadora, mas explica isso aí. Foram as experiências que eu fui tendo, né? Então, olha só, eu trabalhei como coordenadora, como professora, fui para educação à distância, depois fui trabalhar em fábrica, né? Fui fazer um trabalho de pedagogia na Ford. Então, assim, eu fui ampliando muito. Na universidade, eu fui dar aula na universidade. Primeiro presencial, à distância, depois presencial. E o que é que acontecia? Muitas alunas minhas na universidade com autoestima muito baixa, sabe? Aquela coisa muito assim. Eu vim fazer pedagogia porque eu tenho muita dificuldade com matemática e por isso eu vim fazer pedagogia. Ainda tem esse estereótipo. Chegava lá no primeiro semestre, aí a gente começava com toda aquela linguagem acadêmica e elas ficavam lá assustadas, né? Aí, primeiro, vou falar do empreendedorismo em mim, depois do empreendedorismo que eu uso com os outros, né? Com as outras. E aí, eu comecei a ajudá-las em algumas coisas, né? Comecei a ajudá-las a estudar, comecei a ajudá-las a preparar currículo. Como eu tinha feito muita coisa na pedagogia já, eu fazia um painel, tipo um ciclo de palestras, e eu levava a minha galera toda. Então, assim, pedagoga que trabalhava em hospital, pedagoga que trabalhava na Infraero, pedagoga que trabalhava em empresa de ônibus. Tudo como pedagoga mesmo. Coordenadora, diretora. Eu fiz, assim, um mural. Essas são possibilidades. Todas as possibilidades. Porque a nossa resolução fala que o pedagogo ele pode atuar na educação infantil como professor, no 1º ao 5º ano como professor, mas que ele também pode atuar como coordenador, como gestor escolar e em todo espaço onde há o ato educativo. Então, todo espaço onde há o ato educativo amplia muito, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com a Braskem, com a Mills, com a Petrobras como pedagoga, montando rotas, né, de formação para profissionais que iam trabalhar nessas empresas naquele tempo da parada, que são as férias, né, dos funcionários de lá. Então, eu montava todos esses cursos. Eu só pude fazer isso porque eu era pedagoga. Quando isso acontecia, é claro que eu falava, né, eureka, gente, eu estou aqui porque eu sou pedagoga, não é por outra coisa. Então, eu levei essa experiência para a universidade. Com isso, os meus alunos começaram a pedir, professora, eu queria fazer um estágio, o que é que eu preciso? Aí eu ensinar como é que se inscrevia em todos os bancos de estágio. Porque eu fui uma estudante estagiária, eu sempre estava em muitos estágios, tanto que quando eu me formo, eu tenho muita experiência já, porque eu tinha estagiado já em um monte de lugar, como professora, como coordenadora, como supervisora, né? E aí, eu levei isso para os meus alunos também. Vamos, gente, todo mundo estagiando, como é que você se porta numa entrevista? Como é que você monta o currículo? Se alguém te pedir para você dar uma aula, teste, como é que você vai fazer? Então, eu colocava esse conteúdo nas minhas aulas, né? Além disso, eu levava eles para eventos, porque eu não acredito numa universidade que forma somente dentro da sala. Então, eu levava para Flipelô, eu levava para eventos de lançamento de livros, eu levava para feiras, eu levava para outros espaços, entendeu, né? Você virou a professora legal que você teve. Exato, perfeito. E eu falo isso para elas, viu? Falei, olha, hoje eu sou muito do que eu vivi com vocês. Então, o que acontece? Depois que eles saíam da universidade,
eles voltavam para me pedir ajuda. Professora, tô com uma oportunidade de emprego aqui muito boa, eu não quero errar. Como é que eu faço na entrevista? Eu comecei a ajudar. Aí depois elas voltavam para falar, professora, sempre me ligando, né? Agora eu sou coordenadora do SESI. Meu salário é não sei quantos R$ 1.000. Eu Sim, agradeço a você. Eu ajudava a passar no concurso, né? Como sim. estudar para concurso. Eu dou aula em curso para concurso, assim, né? Com estúdio. Então, Você tem toda uma também faz estratégia. isso. Também faço isso. Também faço isso. Também Multipotencialidade. faço isso. E você estudar para concurso, eu sou concursada, né? Sim, Da Rede Municipal de Salvador. E eu sei que tem estratégia. Você tem que ter um caminho para poder estudar sim, isso, com né? certeza. Então, eu ensinava elas a estudarem para concurso na própria universidade. Elas passavam em concurso. E aí, no que elas passavam em concurso, elas voltavam, justo passei no concurso. Então, eu imagino que uma pessoa está recebendo salário mínimo num lugar e, de repente, passar no concurso e está recebendo 5 salários, 6 Sim, salários. sim. Não é outro batom? É outro Com batom. certeza. É outro brinco. É Com outro certeza. restaurante que a pessoa vai, não é Hoje, não? só o É restaurante. outra, né? Aí para as meninas eu falo, gente, é outra calcinha. É outra lingerie. Bijuteria. É outro, sabe assim, é outra, né? Entendeu? Então, assim, muda tudo. Então, elas voltavam, né, para poder me dizer: Justo passei no concurso, justo estou naquele emprego, sou coordenadora agora de tal lugar, né? E algumas delas falavam assim: Justo, eu queria montar um negócio. Né, já estou com a pós-graduação, muitas delas são minhas alunas de pós também, né? Aí faz pós em psicopedagogia, educação inclusiva, neuropsicopedagogia, e é um campo que tem crescido muito no atendimento domiciliar, né? Sim. Tanto, na verdade, juntamente com psicólogos, né? Eles têm aberto consultórios, quanto também essa coisa do espaço mesmo de ir na casa da pessoa. Tem muitas famílias que têm dinheiro, gente, e querem o atendimento em casa. E quem tem dinheiro, tem dinheiro. Exato, né? E quem é que vai fazer esse tipo de trabalho? É a gente, da pedagogia, né? Uhum. Então, assim, eu transformei essa minha ajuda que já era, né, de forma intuitiva, no Uhum. negócio, depois de um tempo. Então, quando foi lá, Chegou um momento que você percebeu que não, isso aqui pode ser pode ser, monetizado. exatamente. Então, eu falei assim, olha, eu Uhum. vou... E, às verdade, as pessoas começavam a me perguntar, Nai. Na Sim. verdade, nem fui eu. Aham. Ju, se eu quero estudar para o concurso, quanto é que você cobra? Sim. Ju, se eu quero arrumar meu currículo, quanto é que você cobra? E eu não Uhum. cobrava nada, né? Porque Sim. era... É porque eu imagino que as pessoas deviam olhar pra você, a sua Exato. experiência, a sua vida e dizer assim, Jussi não tem tempo pra fazer isso, mas eu É. preciso que ela E não tinha faça. mesmo não, viu? Eu preciso que ela faça pra mim, eu não vou pedir pra ela fazer É. de graça. Exato. Então, quanto que ela cobra, né? É, Ela justo eu já quero viu estudar para o o valor. concurso. Como é que eu faço? É isso mesmo. E Uhum. aí eu comecei a falar, meu Deus, cobrar, e eu fiquei com dificuldade de Como é que eu cobrar. vou Engraçado cobrar? isso, né? Aham. Porque quando você quer ser empreendedor, você tem que começar a se organizar em relação a isso. E Uhum. aí eu não tinha essa coisa de quanto cobrar. Então, assim, eu tinha networking, eu tinha uma oratória boa, eu sabia dos lugares, então a experiência vai fazendo você ficar mais leve, né? Uhum. Mas eu não sabia essa parte aí do empreendedorismo. Sim. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre isso. Então, lá em 2019, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo acadêmico. Hum. E aí eu fui ver outros professores que estavam na mesma vibe que a minha. Aí o caminho era o mesmo. Sabe fazer, ajuda de graça, alguém começa a perguntar quanto é, você não sabe quanto é, e agora? Né? Então, o caminho Eu lembro, eu dei risada porque eu quase igual. lembrei que do Você Pode. Pronto. Que a gente começou assim na rede Exato. social. Exato. Sabia fazer projeto de pesquisa, sabia fazer TCC, essas coisas, e Ajudava todo ajudava todo mundo mundo. no grupo de pesquisa, até que a gente pensou assim, não, Como é que cobra? né? Como é que vira um Como negócio, é que né? vira um negócio? É. Já estamos na rede social, Mas já o estamos falando sobre legal é que isso. hoje tem muita gente já que pode ajudar, né? Eu Uhum. ajudo as pessoas que fazem pedagogia porque é a minha experiência. Sim, Mas tem gente ajudando na área de letras, na área de inglês, né? sim. Em outras áreas aí, eu falo de educação, né? A empreender também, né? Tem muita Uhum. gente ajudando. Eu Uhum. fui fazer um trabalho, né, com um mentor sobre empreendedorismo acadêmico. Eu fui estudar sobre Instagram com a Aline, da Bambu, que hoje, né, Sim, sou produtora. sim. Então, fui estudar. Então, a Aline foi minha professora de Instagram. Que Porque pode massa. parecer uma bobagem, né? Mas você Uhum. mudar a fonte, Sim. colocar imagem, colocar
a moldura, essas coisas todas. Porque para mim eu abri o Instagram, engraçado, eu sou uma pessoa da tecnologia e da educação à distância. Sim. Mas Instagram não era minha praia, né? Redes sociais não era, porque a tecnologia é muito amplo, né? Quando a gente teve esse boom de negócio acadêmico, eu me lembro, eu até comentei com o Ozzy e com o Lu uma vez. Eu dizia assim, gente, esses professores, eles são maravilhosos, mas eles não sabem falar no Instagram. Não. Eles têm uma linguagem muito acadêmica que para rede social é horrorosa. Não cola. Não cola. E eu dizia, meu Deus, isso é um mercado. Sim. Mas a gente não tinha como abraçar mais uma coisa. Sim. Eu lembro disso. As multipotenciais que vocês são, né? As três. Pois é. As três. Pois é, então assim, e eu acho que ainda tinha uma certa leveza, porque eu tenho esse jeito que eu tenho mesmo, é o jeito que eu dou aula, eu sou isso aqui mesmo, né? É nessa câmera que tá, né, que eu olho. Eu sou essa pessoa aqui mesmo, em qualquer lugar, né? Na minha casa ou em qualquer lugar. Isso é verdade. Né? Então, eu tinha essa coisa que podia ornar bem, né? Com o Instagram, mas eu não sabia mexer nesse monte de botão. Sim. Aí eu fiz algumas formações lá com a Aline, onde é que mudava a fonte, que aumentava, que pegava não sei o quê, a imagem, enfim, essas coisas todas, né? Como forma... Eu lembro que a primeira live que eu fiz um teste com a Aline. Aline, vamos fazer um teste, porque eu quero fazer a live. Vamos entrar bem de madrugada, porque aí ninguém entra, né? Para poder eu ver onde é que eu boto uma pessoa para entrar, como é que eu vejo no chat. Eu queria ver como produtora, porque eu sempre assistia, né? Aí vai eu e a Aline. Acho que era meia-noite uma vez. Ô, gente, depois o Instagram facilitou, que ele criou a live privada. Foi, então. Não foi? Depois de muito foi uma solução, né? Foi uma solução. Passado. Provavelmente uma solução que eles entenderam que era necessário, né? E aí eu lembro que um monte de amigo foi entrando. Eba, Jussi! Olha a live! Gente, que linda que tá! Eu botando o filtro, falei, miséria. E eu assim, gente, aqui não é live não, é o teste. E todo mundo entrava e falava assim, gente, não é live não, é o teste, gente, é o teste. Aqui é o teste que a gente tá fazendo, a live vai ser tal dia, viu, gente? Tchau, desliguei. E aí, assim, então assim, eu fui estudar empreendedorismo acadêmico, fui estudar a própria questão do Instagram, fui estudar marca pessoal, que eu não sabia o que era, né? Essa coisa do branding e tal. Então, quem sou eu? De eu valorizar essa minha história. Sim. Então, eu fui estudar isso também. Fui estudar a questão do plano de negócio mesmo, né? Então, como é que você faz? Como é que você cria ali um modelo de negócio? Então, fui estudar também. E fui estudar essa parte de contabilidade, porque eu sou uma servidora pública. Sim. E o servidor público, ele pode ter empresa, mas ele não pode ser MEI. Exato. Né? Então, fui estudar tudo isso também. Então, depois de estudar tudo isso, né? Aí sim, agora eu estava bem metida, agora eu posso empreender, agora eu posso ser a empresária, ter o CNPJ direitinho. Então, aí eu comecei a oferecer os cursos com base no que eu sei fazer. Então, eu sou professora de metodologia da pesquisa há muitos anos. Então, fui criar negócio, né, que é o Sistematize. O Sistematize é um curso que ensina acadêmicos, seja da graduação, da pós, do mestrado, do pós-doutorado, porque não é porque a pessoa é pós-doutora que sabe estudar. Tenho vários alunos pós-doutores, vários, que precisam aprender a estudar. Então, eu tenho uma metodologia sobre isso, eu ensinei isso a minha vida toda. Então, eu criei o Sistematize. Eu criei mentorias para ensinar as pessoas como é que elas passam em concurso, como é que elas conseguem vagas em bons empregos, né? Como é que você monta um bom currículo? Como é que você ingressa em mestrado e doutorado? Que, infelizmente, né? Você é uma das minhas... de quando eu não cobrava. De quando eu não cobrava, você é uma das minhas, né? Dos meus resultados e tal. Então, aquele processo que a gente fez lá. Então, olhar o projeto, dar orientações sobre a entrevista. Pensar a linha da pesquisa. Pensar a linha da pesquisa. Adequar à estrutura que está no edital. Então, às vezes você está na mesma universidade, mas são programas diferentes, portanto, o documento de projeto é diferente. Totalmente. Né? Então, eu lembro de Lu, por exemplo, que a gente estava lá em um programa, quando a gente foi botar para o outro, opa, remodela tudo. Remodela tudo. Né? E aí vocês ingressaram e tudo mais, então eu faço esse trabalho também, né, de orientação para ingresso no mestrado, no doutorado, e também negócios pedagógicos. Como é que negócios pedagógicos entram? Em 2019, eu fiz uma experiência de orientação de carreira presencial aqui em Salvador. Aluguei uma sala ali no hotel American Towers, ali perto do Salvador Shopping. Quem não for de Salvador, depois dá um Google também. Tá tudo no Google, né? Aí eu
levei ex-alunos meus que acreditavam no meu trabalho, eles pagaram e a gente fez um Mentoring Day. Passou o dia montando um plano de carreira de pedagogos. E tinha gente que queria emprego, tinha gente que Sim. queria mestrado, tinha gente que queria concurso e tinha gente que queria negócios. Então, a gente montou um plano também para negócio. Como é que funciona? Você me perguntou, né? Então, por exemplo, lá tinha uma professora que também era psicopedagoga. E falou, Júcia, eu queria ter as duas coisas. Falei, pronto, vamos montar aqui o plano de negócio com toda essa experiência, né, que eu acabei de Você falar já que eu tinha feito tenho. seus estudos, E eu tudo. já tinha feito o meu próprio, né? O meu próprio negócio. Sim. Então, agora eu podia ajudar as pessoas a fazerem os seus, né? E é muito interessante que às vezes a gente acha assim, bom, uma sessão de psicopedagogia, uma pessoa pode me pagar, sei lá, R$ 200. Então, se eu tenho um cliente, eu vou ter R$ 800 por mês. Mas se eu tiver 3, se eu tiver 4, se eu tiver 5. E aí eu lembro de uma aluna, depois ela montou o negócio, né? Ela falou assim, Júcia, só que eu não tenho carro. Como é que eu vou fazer esse atendimento sem conseguir me deslocar, né, com facilidade? Falei, mas você não tem um vizinho Uber que possa fechar o pacote com você e você pagar no final do mês? Ela, meu Deus, eu nunca pensei nisso. E a gente criou todo o Esse é negócio o papel dela. do mentor, É né? o papel do mentor, né? Abrir os olhos, né? É, Porque tem outro referencial, né? Tem um exato. referencial mais amplo, né? Uhum. E aí a gente montou vários negócios, viu, Nai? Tem uma... Nesse Mentor Day. Nesse Mentoring Day, a gente criou vários negócios, né? Aí de lá para cá são muitos outros. Então, eu já tenho algumas experiências de mentorandas que criaram negócios no campo da educação das relações étnico-raciais, outras que criaram negócio no campo da educação inclusiva, né? Eu tenho uma mentoranda que ela até deu uma pausa na carreira dela de concursada e agora está empreendendo e ela está em diversos espaços, né? Que acontece inclusão. Que Verena Conheço. conhece. Vamos Verena, entrevistá-la querida, aqui. pronto. Estamos E aí ela teve conversando com com a gente, ela. fazendo plano de carreira. Ela tem um depoimento lindo que ela trouxe para mim. E ela falou assim, Jússi, hoje eu estou empreendendo. Eu quero muito te agradecer, porque ela conseguiu perceber, né, o Sim. tamanho da oportunidade que é. Tem uma outra no campo da educação inclusiva, porque são campos que têm crescido muito, né? Sim. Crianças autistas, enfim, tem um campo que tem crescido muito e que às vezes as pessoas ficam procurando algumas instituições que a capacidade de atendimento hoje é muito pequena, né? Então, essas pessoas com essa especialização, entendendo isso como negócio, conseguem também atender, né, no domicílio ou até em espaços junto com Sim, psicólogos, precisa né? muito. Dentro desse hall de campus que tem crescido, existem hoje as altas habilidades de Sim. superdotação. Uhum. Você já teve a oportunidade de mentorar alguém nesse Alguma nesse sentido? campo, né? Ainda não tive. Interessante que quando você me convidou, eu fiquei pensando nisso, né? Eu tenho uma colega que fez doutorado estudando, né? Altas habilidades. Eu vou até te mandar essa tese dela. Sim. Professora Daniela da Hora. Eu falei para ela que eu vinha para cá para ser o podcast. Sim. Ela, é ao vivo? Falei, olha, eu vou indicar você para ela te entrevistar, viu? Quero, já Porque quero. ela é uma professora e coordenadora, né, de redes públicas. Ela fez uma pesquisa sobre isso. E aí eu fiquei pensando, gente, interessante, ainda não tive nenhuma mentoranda com a exclusividade no atendimento, né, a altas habilidades. Mas com certeza eu irei ter. Sim. Porque tem uma mentoranda que está agora muito recente, que ela quer trabalhar, né, no atendimento. Ela é professora de uma rede pública lá no Rio Grande do Norte. Sim. E aí ela tem uma quantidade de alunos, né, na sala, com altas habilidades, talvez, e com algumas deficiências. Ela falou assim, Júcia, eu quero trabalhar nesse campo. Sim. Quero me especializar nesse campo, quero pesquisar esse campo e quero fazer atendimento nesse campo. Ótimo. E aí, muito provavelmente, a gente vai ter... Depois eu volto aqui para poder te contar como é mentorar Com certeza. alguém nesse campo, né? De repente a gente até faz um podcast aqui com você, com Pois essa é. mentoranda. E com ela online, né? pois é. A gente Perfeito. traz, porque a gente faz também algumas entrevistas Sim, online. gostei disso, viu? A galera aparece Híbrido. aqui na TV, é massa. Esse campo é um campo muito fértil e muito necessitado, né? A gente tá em grupos de pais, de crianças superdotadas e tal, e é uma angústia essa questão ainda de ter profissionais mais capacitados, Sim. que entendam mais da superdotação em sala de aula. Eu penso que na própria escola Sim. já é um lugar que precisa muito desse profissional especializado. A pesquisa Sabe? de Daniela é sobre isso. Como é que a escola lida
pelo que eu entendi, na rede municipal existem alguns já Uhum. identificados, né? Sim. Então, como é que a escola lida com esses estudantes, né? Agora veja o tamanho da nossa necessidade. A gente tem, estima-se, né, que a gente tenha 10 milhões de superdotados no Brasil. E no censo da educação apareceram menos de 30 mil. Então, A imagine identificação, né? quão é necessário essa identificação. É. E os especialistas, eles falam muito sobre essa potência que é o professor que entende das altas habilidades, da superdotação, em sala de aula, para ele identificar esse aluno. Porque é a pessoa, depois da família, né? Alguns até mais do que a família, que mais passa tempo com esse aluno. Sim. E aí, se ele tiver um olhar que seja para além do estereótipo da criança gênio, do mini gênio do programa e dessas coisas assim, ele consegue identificar aquele aluno. Inclusive, existem cartilhas do próprio MEC que A respeito, né? a respeito e que o professor ele pode olhar e ele pode ver se a criança atende aquelas características, entendeu? Para já dar um sinal para a coordenadora, já dar um sinal para a psicopedagoga, se tiver uma psicopedagoga na escola, para a família, entendeu? O Brasil ele ainda é muito recente em qualquer estudo atípico, né? Então, tem toda uma dificuldade nisso. Porque a gente tem, infelizmente, a história da educação que só colocava para dentro os que eram considerados dentro de uma normalidade. Sim. Então, qualquer um que não era, nem sequer ia para a escola. Uhum. Então, você vê que hoje, por exemplo, a escola tem muita dificuldade, ela fica contando. Eu tenho não sei quantos alunos laudados, ainda bota essa marca, né? Eu tenho não sei quantos alunos laudados na minha sala. Sim. Tem toda uma dificuldade de compreender. Por quê? Porque a gente tem uma história da educação que se uma criança tinha síndrome de Down, ela não estudava. Se uma criança era Sim. autista, ela não estudava. Qualquer questão, ela tinha crianças que ficavam dentro de casa com grade na porta do quarto e o alimento era colocado por debaixo da porta, né? Então, infelizmente, a gente tem uma história da educação brasileira que ela é muito faltante com qualquer coisa que saia de um Do padrão, né? do Exatamente. padrão. E quando a gente pensa em criança com altas habilidades, ela sai muito do padrão. Exato. Inclusive do padrão do estereótipo. Exato. Né? Que é aquela criança que típica como eu. Que eu era criança que tinha o meu caderno, que gostava de escrever, que escrevia tudo, que os outros alunos estudavam pelo meu caderno. Uhum. Mas muitos fogem disso, porque Sim. entra a questão do tédio na escola, porque a criança já entendeu Já entendeu. e Acho que está repetindo muito. E aí é aquela criança que é a conversadeira na sala de aula, que começa a futucar um ou outro, que não quer ir. Alguns saem da escola. Acho um absurdo rebelam. os outros não terem entendido ainda, né? Ainda não tem paciência com os colegas. Acaba Eu não ficando sei não, viu? difícil Minha do- colega ficou perguntando, Ju, se você tem altas habilidades. Eu falei, não. Ela, tem Tem certeza? certeza? Aí eu falei, olha, Daniela, eu vou estudar a sua tese, vou passar para Najara a sua tese, porque eu não sei não, hein? Olha, quando a gente eu e a Aline temos uma opinião sobre isso, não é, Aline? Ah, é? Deus do céu. E a sua história veio mostrando alguns sinais, né? Eita, Algumas Lelê. características. Essa questão mesmo de ter alfabetizado seu pai com 12 anos de idade mostra uma precocidade e uma maturidade que não é esperado para a idade. Você não espera que uma criança de 12 anos... Como é que faz para saber? Virei entrevistadora. Olha aí. Como é que dizendo faz? que ela ia virar... Como é que faz para saber? É um teste, Não é um teste, são vários testes, né? Existem vários protocolos que são feitos para poder conseguir identificar essa Sim. condição, que não necessariamente precisa ser feito com pediatra, né? Porque as pessoas têm confundido muito, achando que a superdotação é um tipo de transtorno, Sim. certo? E que precisa de um diagnóstico. Não é um diagnóstico, é uma identificação. Então, um profissional da área de educação, um profissional da área de psicologia, né, com entendimento em nessa parte de desenvolvimento neurológico, se ele tiver especialização em altas habilidades, ele pode fazer essa identificação. Maravilha. Né? Aí existe esse processo. Vou considerar. Considere também. Você pode começar lendo meu livro. Sim, senhora. Que Vai a ter gente livro de publicou. presente? Vai ter. Não, porque ele é digital.
Gente, Digital, tá na Amazon. link. Sabe como é o título do livro? Como é o título do livro? Será que eu sou superdotada? Ah, gente, tudo a ver. Tudo a ver. Não, você me cutucou, Daniela também. Daniela falou assim, Ju, você tem certeza? Eu falei, menina. Eu falei, eu vou ter que estudar sua tese, que eu ainda não estudei a tese dela. É recente o doutorado dela, mas ela fez um estudo qualitativo. Ela foi nas escolas. Eu quero ler essa tese dela. Ela Com procurou certeza. saber. Mande Vou te logo mandar. pra mim. Eu vou mandar logo agora, né? Logo Aqui agora na não, gravação mulher. mesmo, porque fica mais vivo, né? Essa é, Jussi. Não fica? Que é o Fica. repositório da UFBA. Pronto. E quem quiser saber mais, quem tiver na dúvida aí também, se tem essa habilidade de superdotação, o link do livro, Será que eu sou superdotada, está aqui embaixo. Ele tá na Amazon. Você clicou, comprou, já pode ler. Sabe por que eu fiz Mandei, viu? esse... Maravilhosa. Mandei já. É de verdade, viu, gente? É Ela mandou. verdade, eu mandei. Sabe por que eu fiz esse livro, Jussi? Porque, assim, quando eu iniciei meu processo de identificação, aos 36 anos, eu fiquei, assim, meio doida, querendo saber, né? Porque uma amiga minha me cutucou. Fez Você assim, tem mais de 36 anos, é? tenho, amor. Ah. 37. Tá bom. Sim, uma amiga sua. Uma amiga minha me cutucou, fez assim, ai, você é superdotada. Eu disse, palhaçada. Né? Não liguei no primeiro momento. Aí depois, em um outro momento, menos de um mês, ela fez assim, não, Nai, mas é porque você é superdotada. Eu disse, pare com isso, velho. Eu não fique falando essas coisas, não. Porque a gente fica constrangido quando alguém elogia a nossa inteligência, né? É. Ela tava fazendo um curso comigo. Mas aí, dessa segunda vez, eu fiz assim, por que ela tá falando isso de mim? Deixa eu estudar isso aqui, né? Deixa eu dar um Google pra ver o que é. E aí, o algoritmo me tomou e começou a montar um bocado de coisa. Eu lembro, Jussi, que na primeira noite que eu fiquei estudando sobre isso, eu quase não dormi. Porque eu fiquei... Ia aparecendo uma coisa atrás da outra, eu fui começando a ver os perfis, começando a estudar no YouTube, né? Aquele autocomprometimento com o processo. Comecei a estudar, que nem a pessoa que estudava de madrugada, Sim. né? E aí, eu fui vendo, acho que isso combina comigo. Isso aqui, acho que eu não tenho, não. Isso aqui combina, isso aqui acho que eu não tenho, não. Até que eu vi um post que falava sobre a mulher superdotada no mercado de trabalho. Quando eu acabei de ler, eu fiz assim, essa sou eu, você me descreveu, eu sou exatamente assim, mas eu tenho certeza que eu não sou superdotada. Quando eu falei isso, me veio na mente assim, pá, porque uma das primeiras coisas que acontecem quando a mulher é superdotada, ela se reconhece, é negar. Uma das etapas é a negação. Você tem a curiosidade, mas você nega. Eu disse não. Aí eu disse, será que eu sou superdotada? Tô na fase de negação? Porque eu já tinha aprendido isso também, né? Aí eu disse, caramba, velho. Aí eu fui pro YouTube. Comecei a estudar no YouTube e tal. Vi um post da Michelle Cusseau, que foi quem fez a minha identificação. Sim. E ela falava assim, era assim, muito inteligente ou superdotada? Eu disse, deixa eu ler aqui, porque o pessoal falava, passei a minha vida toda ouvindo as pessoas falarem que eu era muito inteligente, né? Aí eu peguei Esse e negócio dos comecei... bastidores aqui, você fica olhando. Aí menina, a quem gente não tá sabe, gravando... tem que falar de uma coisa, tem que falar não de tá- outra. É estúdio. Estúdio. Tem essa coisa. E assim, eu comecei, né? Aí me caiu outra ficha. Eu disse assim, acho que eu não sou só muito inteligente, acho que eu sou superdotada. Eu pensei, eu tô ficando louca. Agora eu tô achando que eu sou superdotada. Quem sou eu na minha vida? Síndrome do impostor total, né? Aí eu disse, não, agora eu vou Tipo, ter eu não que posso saber. ser, né? Eu não Outras posso pessoas ser. podem ser, eu não Não. posso ser. Porque existe o estereótipo. Quando a gente pensa em pessoa superdotada, a gente pensa no menino. Já começa por aí. É, Branco. branco. Segunda etapa. Sudeste. Isso. E ainda tem... Ou até fora do Brasil, né? Né, assim, aquela pessoa slim, que também já não combina comigo. Eu dizendo, gente, eu sou uma mulher negra com sobrepeso, eu não sou superdotada. Eu não tenho condição de ser superdotada. Entendeu? Mas aí ficou aquela pulga, como toda superdotada que se preze, e eu só vou parar até descobrir. Aí me deparei com a informação que tinha base genética. E eu disse, pronto. Se eu for superdotada, meu filho pode ser superdotado. Então eu quero saber se eu sou. Porque se eu for superdotada e ele for superdotado, ele vai saber disso desde o começo. E eu preciso correr. E eu preciso pra correr. poder saber, pra preparar, poder saber. cuidar. Ave Maria era a informação que eu precisava para poder fazer. E aí, como eu tive essa história de muita busca e tal, e nessa busca a gente vai pegando algumas informações que às vezes são contraditórias, que a gente fica na dúvida e tal, eu resolvi criar um livro.
Porque facilita para quem Sim. está estudando, para quem está na busca, ir lá, ver as características, Eu vou estudar ele hoje, descrever. você sabe, né? Sim, Sabe que eu vou estudar ele eu hoje. faço uma forma que a pessoa vai revisitar a história dela, Sim. ela vai entender um pouco mais, ela vai começar a esmiuçar Aí as você fala de você, características. Nai, também? Falo de mim, tem que trazer, porque senão a pessoa não se identifica. E também eu trouxe também eu trago também no livro um autoquestionário, né? De uma autora internacional, que ela trabalha com identificação de adultos há muito tempo, e ela criou um questionário de autoavaliação. A gente chama de autoidentificação. Para justamente a pessoa, antes de dar o passo de fazer uma avaliação, que é algo que é dispendioso, às vezes a pessoa fica muito na dúvida, ela poder se autoavaliar. Entendeu? E Ai, eu trago maravilhoso. esse instrumento também Eu vou dentro do estudar seu livro. livro e ainda vou recomendar, né? Sim, Porque as minhas mentorandas que estão estudando educação inclusiva, sim. elas precisam desse conteúdo, Precisa. né? Até para não, porque assim, tá falando da autonegação, mas quando você não conhece enquanto profissional, você pode negar no outro também, né? Com Vai certeza. dizer, não, não é não, deve ser outra coisa. E é o que tem acontecido muito no Brasil. A gente ouve muito dos pais essa dor de que Uhum, houve assim, às vezes a criança é laudada. sim. E o professor, o psicólogo da escola diz assim, não, eu não vejo nada demais. Uhum, Porque a gente quer ver a superdotação. é, A gente quer ver a criatividade é. acima da média. Levando no, como é o programa? No Luciano Huck, No não sei o Luciano Huck. A quê. gente quer ver que a criança vai descobrir a cura do câncer. É. Mas é não ver que uma criança que ensina o pai a escrever com 12 anos de idade, a ler e Ai, escrever Nai, com 12 anos de peraí, idade, então. é algo Deixa eu que, ler o que livro. é acima da média, que não é o esperado, né? Uhum. Uma pessoa que consegue ter esse olhar para algo que a princípio é só dentro da sala de aula de educação infantil, ela tem uma alta criatividade, uma capacidade inovadora acima da média, né? Gente, tá vendo? Vim aqui aprender. Enfim. Amei. Gente, eu tô adorando esses Muito podcasts porque obrigada. eu vejo essa cara de algumas convidadas falando assim, Não, quando você convidou, que eu tava olhando, falei assim, Nai agora tá trabalhando, tá discutindo, tá estudando. Gente, mas ela me chamou por quê? Não, deve ser por causa da questão dos negócios, né? Porque uhum, fiquei olhando assim e falei assim, ai meu Deus, o que que deve ser? Oxi, ela não tá querendo dizer que eu sou. Não é possível que seja isso. Aí fui falar com a Daniela, tava numa reunião com ela. Ela é a gerente de educação inclusiva da Secretaria de Educação. uhum. Aí eu falei, olha, Dani, tô indo para um podcast. Ela vai ser transmitido? Falei, não, acho que é gravado e depois vai estar no YouTube. Ela tá certa, eu gostaria de saber, viu, de conhecer e tal. Você sabe que minha pesquisa é sobre isso. Falei, sei. Claro, por isso que eu tô te falando. Acho que ela deve entrevistar você. Ela, porque você é, né, Júcia? Eu falei, não, ela tem certeza? Aí eu falei, ó, Daniela, tchau, viu? Porque eu não tô preparada para essa conversa agora. Eu venho aqui tratar de outra coisa, então deixa eu ir. Eu vou deixar Tô você saindo. com esse BO pra você Tá resolver. O certo. pessoal daqui do estúdio já tá dizendo que a gente já acabou. Tá, corta, né? Corta, Passou tão corta. Olha lá o rápido. dedo no botão vermelho, ó. Corta. Ah, o pessoal tá lembrando do caderno de pintura. Sim. Você já viu o meu caderno de pintura? Não, não vi não, É um não. caderno lindo. Por favor, Júlio, coloca aí na tela. É um Ai, caderno que eu gente. fiz. Sabe que eu sou uma mulher que pensa demais, né? Sei. E aí, em um desses momentos de muita agonia na cabeça, tentando me acalmar, eu descobri que eu faço essas coisas lindas. Ai, que lindeza, Muito viu? lindo, né? E aí Você eu sabe montei. que quando eu tava fazendo a tese, escrever uma tese é muito complexo. Uhum, É muito difícil, principalmente quando você tem muita coisa ali junta, né? Casada, com filho, dentro da pandemia. uhum. Você sabe que minha orientadora me dava, dentro do processo de orientação, ela falava, Jússi, quando você estiver assim muito cansada e tal, você para tudo, pega os lápis de cor de Vinícius Sim, e vai pintar. Vai pintar, vai colorir, sabe? Aí depois você volta para poder escrever. Você acredita? acredito. E eu descobri a pintura
terapêutica em mim na gravidez de Heitor. Ai, E a criação dos desenhos agora nesse processo de autodescoberta das Gente. altas habilidades. E aí eu deixo como um presente, Jussi. muito Tá lá no obrigada, meu canal querida. do WhatsApp. Eu vou Sim. mandar pra você o caderno. Tá bom. Mas quem tá assistindo aí, que quiser do caderno, gente, é gratuito. Tá lá no canal do WhatsApp. O link tá aqui embaixo Sim. também. É um presente pra Vou vocês. imprimir, Pra vou vocês pintar. imprimirem e pintarem e se Que acalmarem. um pouco. delicadeza. É. Muito é lindo. obrigada, muito obrigada. E beijo no coração de vocês. Não vai chamar sua audiência pra poder me seguir também, não é? Siga, vá, deixa suas redes Por sociais, pelo amor favor, de né? Deus. Que elegante. Pode? Sim, claro. Por favor. Aí também, quem tiver comigo também depois vai seguir você, né? Claro. Espero que sim, né? Eu espero Depois que de um sim, né? bate-papo gostoso desse, Não é? a pessoa não Pronto. gostar de mim. É, quem quiser saber mais, né? Pra Uhum. poder tanto empreender como negócio mesmo, quanto empreender na sua vida, né? Sim, Então, a gente Jucineide trabalha Carvalho. com empreendedorismo de mulheres Exato. habilidosas. Perfeito. É Jucineide Carvalho.educação, Instagram. Então, depois coloca aí no... Como é, na descrição, é? Bota na descrição Do também vai vídeo. ter. Nossa, Pronto. também vai Se ter. vocês quiserem, pronto. Então, gente, Tá vocês bom que que já estão mandou aqui, cortar aqui. seguem Jucineide Carvalho, segue o nosso perfil, né? Se inscreve no nosso Instagram e mande esse episódio para aquela amiga que você acha que é super dotada. Pra ficar com a pulga na orelha, que nem eu, né? Que nem você. Tá bom. Beijo. Obrigada, Tchau, Nai. tchau.